Che, poderia nos falar de como é que foi o seu percurso estudantil, concretamente na vertente da aprendizagem do Islão? Na verdade, eu comecei em casa com os meus pais. Aprendi o Alif Ba, tá? Em casa com os meus próprios pais. Minha mãe fez um grande esforço de me ensinar. Então quem começou foi a mamãe? Foi a minha mãe. Ensinou-me. E eu lembro quando ela estava me ensinar o Alif, depois de eu memorizar aquelas letras, aquele alfabeto árabe todo, o currículo que era mais usado naquele tempo era aquele de cânticos. Babibu, Ana, kun, Bana, kun, Auna, kun, não sei como designar esse currículo, porque atualmente temos a Sarna. Agora é a Sarna Coran, sim. Sim, lembro, mas do jeito que as coisas, as lições estão organizadas naquele currículo, é muito fácil, muito fácil. Lembro, às vezes, minha mãe dizia, por exemplo, aquilo é esse A, I, U. Acredite, eu conseguia terminar sozinho, sem ela falar mais nada. Eu conseguia dizer Ba, Bibu, Tatito, até terminar. Então, lembro uma vez ela ficar entusiasmada ao ponto de chamar o meu pai. Venha ver seu filho. Venha ver seu filho. É um trabalho da mamãe. Sim. Mashallah. Quando comecei a seguir os mais velhos na mesquita, eu lembro que os primeiros duás, aqueles duás curtos, salate, foi meu pai que... então, a parte dos duás foram então, significa que teve essa oportunidade de aprender de ambos os lados, quando seu pai, assim como disse, da sua mãe. E a mamãe não só ensinava-me ou ensinávamos o alfabeto, a leitura. Ela também contava-nos histórias islâmicas. E eu, por exemplo, uma das coisas que me lembro que ela ensinou-me é o dia que o Qiyama terá lugar. Sexta-feira. Sempre ela nos lembrava isso. Que será no dia de Juma. Dia de Juma. Dia do Qiyama, mashallah. Ensinou-me mashallah. Ensinou-lhe, Sheikh. Eu lembro ela ter ensinado aquele dua que diz Bismillahi majariha Amursaha. Então, quando fui memorizar o Corão, havia castigo para quem não apresentasse. Eu não sabia que aquele dua encontrava-se no Corão. Bismillahi majariha Amursaha. E eu nunca tinha levado, tinha tido castigo por não apresentar, quando estava a memorizar o Corão. Mas num dia desses, fiquei muito cansado, não estava a conseguir quase memorizar. Mas com tanto esforço, memorizei alguns versículos. E ali havia uma regra. A pessoa começava com uma página, depois chegava ao nível em que era obrigatório apresentar 2 páginas. E eu já estava nesse nível de apresentar 2 páginas. Se eu fosse apresentar uma página, não teria aceitação. Seria castigado. Então, tentei memorizar alguns versículos. Depois eu quis desistir. Logo encontrei esse dua. Que a mamãe já havia lhe ensinado há bastante tempo. E não sabia que era um versículo, verso, uma passagem no Alcorão. É isso. E lembrei-me muito da minha mãe naquele dia,
eu ganhei forças, energias, uma motivação interna de ficar muito motivado, consegui memorizar com muita facilidade naquele dia e foi um momento ímpar neste caso da sua aprendizagem. De eu aprender algumas coisas com meus pais. Meu pai levou-me à madrasa. Fui estudar e eu em Nampula ainda. No mesmo bairro? No mesmo bairro, sim. Eu mesmo abandonei a madrasa porque mudei-me para a casa do meu avô, como acabei de dizer. Então lá ainda era na cidade de Nampula? Na cidade de Nampula, sim, mas a 8 quilômetros ou 9 quilômetros da cidade. E pronto, em casa era esta? Rex, não estava Rex. Sim, então lá na Rex, meu avô matriculou-me numa madraça também, onde terminei o Juzama. Mas não estava a estudar com Tajwid. Eu terminei o exame recitando mal. Não porque o meu professor, o meu estágio era péssimo, é que ele não teve oportunidade, era difícil naquele tempo. Mas ela ensinou aquilo que sabia. Sim. Mas na altura que decorou esse exame, sem as regras de Tajwid, já sabia isso, ler o árabe? Pelo menos a leitura? A leitura já sabia. Okay. Depois voltei de novo para Nampula. Lá, meu pai levou-me numa outra madraça. E, vai ter que me desculpar. Levou-me numa madraça de xiitas. Sim. Que estava em Carrupeia. Estava localizada em Carrupeia. Já existia naquela altura? Naquela altura já existia. Porque os xiitas entram... Recorda do ano? Mais ou menos, aproximadamente. Mas posso não conseguir calcular agora. Sim. Mas lembro, na altura eu tinha 14 anos. Quando fui estudar. Sim. Mas meu pai foi muito esperto. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Amém. Ele disse-me, filho, eu te levo aqui para aproveitar o Corão e o árabe. Não aprenda mais nada, senão o Corão e o árabe. Mas foi corajoso. Wallahi, eu lembro muito bem, ele disse-me isso. Eu fui para lá e comecei a aprender o Corão e o árabe naquela madraça de xiitas. Lembro ter acabado quase o primeiro juz com eles. E depois eu vi que já estava a gostar de algumas coisas que eles faziam. Num certo dia encontrei-me com um sheikh que até agora está em vida, um dos meus ustazes de nome Musa. Não me lembro do sobrenome dele. O meu ustaz, mashallah, ele é um homem virtuoso. Amém. Eu tive uma pequena discussão com ele acerca do xiismo e o sunna, né? Ele convenceu-me a deixar aquela madraça. E a última coisa que eu disse para ele, eu disse também, meu pai já havia me dito, alertado. Então ele disse, viu? Você sabe que nós temos que obedecer. Ele não alertou, ela apenas informou do que você devia se focar. Sim. Então, dali, pronto, eu passei... O seu pai não havia lhe dito a razão? Havia dito. Ele falou de que eles... Já havia alertado. Sim, eles não estão no caminho certo. E pronto... Apesar de tem algumas coisas que poderia aproveitar que era isso. E na altura essa madraça deles era muito famosa, estava bem no meu bairro. Isso. Então, a construção era também boa. Okay. Dali passei a estudar na casa daquele sheikh, depois do Salatul Maghrib. Okay. Aprendi, alhamdulillah,
muita coisa com ele. Sim. E O Sheikh Musa, neste caso. O Sheikh Musa. Depois fui me matricular numa outra madraça do bairro. Do bairro, sim, sim. No meu bairro, lá em Nampula, há muitas madraças. Há muitas madraças. Até agora. Até agora, há mashallah. muitas madraças. Então fui matricular numa outra madraça, onde lá me encontrei com um outro ustaz de nome Jafar, e que até agora está em vida, está em Nampula fazendo dawa. Lá aprendi mais o Corão e alguns hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas há uma coisa que eu sempre cobiçava. Eu via alguns meninos que voltavam do Maputo, sim, sim. Que estudavam em alguns centros lá, iam memorizar o Corão. Quando eles voltassem, eles dirigiam Salato Tarawih, eram... Tinha um nível acima daquilo que normalmente era possível ter em Nampula. É uma linguagem mais ampla. Eu diria que eles eram muito famosos. Sim, de fato. Muito famosos. Sim, sim. Tá vendo, né? Eu gostava muito daquilo. Queria tanto ser hafiz do Corão. Mas eu não tinha essa oportunidade, porque meu pai não era muito influente, não tinha muitas influências para eu poder viajar para Maputo. E naquela altura, nós... até condições financeiras. Sim. Considerava-se mais os centros de Maputo do que... de Maputo na altura. Sim. Então, pronto. Mas, alhamdulillah, consegui mais tarde, depois de um grande esforço, ajuda de alguns irmãos de boa fé, consegui viajar para lá, a fim de estudar. Conseguiu estudar lá no Maputo? Sim, consegui estudar lá no Maputo, mas não há muito tempo. Ok. E não encontrei o que eu queria exatamente. Eu queria memorizar o Corão. O Corão por lá. Só porque a idade já estava assim um pouco avançada, porque eu fui lá com 21 anos de idade. Então, eles não me aceitaram, disseram que eu não podia fazer uma idade limite, né? Não podia fazer refis, mas sim curso de alim. Fiquei no curso de alim, mas mais tarde desisti e voltei para Nampula. Voltou para Nampula. Quando cheguei em Nampula, fui, não sei se esse termo é apropriado, mas fui cair nas mãos do Sheikh Omar Ayuba. Afinal, mashallah. Logo que voltei, acredite, no dia seguinte, eu fui cair nas mãos dele. Então foi destino de Allah. Foi destino de Allah. Normalmente, para dizer, para quando Allah não te abre as portas de um lado, é porque há um bem maior que talvez pode vir deste lado. Então, aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele. Eu estudava de dia. Sim, estudava com ele de dia. Eu não só estudava na madraça, mas também andava com ele. Andava com ele. Então estudavam e, quer dizer, era todo o tempo de aprendizagem. Com ele na madraça, assim como durante as suas andanças. Foi um dos cameramen dele. Os primeiros vídeos. Então, quando nós precisamos de cameraman, aqui já sabemos que podemos contar com o Sheikh. Quando alguém não só estuda na madraça, mas também anda com aquele Sheikh, aprende mais. Aprende mais. Eu aproveitei muito, alhamdulillah. Gostaria que continuasse andando com ele? Como não? Como não? Eu gostaria. Então, o árabe aprendeu também com ele? O árabe, como eu disse, aprendi primeiro com xiitas, mas não saí com um nível considerável. Depois o Sheikh Musa, de facto. Sheikh Jafar, todos esses ensinaram-me. Quando fui a Maputo, aprendi. Também aprendeu. E há uma coisa aí que eu aprendi também com uns masheikhs, que se eu não mencionar aqui estaria a injustiçar eles. O Sheikh Hassan Arbi, o Sheikh Abdul Latif. Eles ensinaram-me muito
tive oportunidade de viajar várias vezes com eles para alguns distritos, a fim de fazer dawa. É verdade, aprendi muito com eles, participei em muitas aulas, muitas palestras deles. Era de forma assim alternada, digamos que na altura que aprendia com o Sheikh Umar Ayuba também? Não, isso foi antes de eu viajar para Maputo. Foi antes de eu viajar para Maputo que eu aprendi muito com eles, porque eu vou a Maputo antes do Sheikh Umar Ayuba mudar-se para Nampula. Sim. Então depois continuou com o Sheikh Umar Ayuba? Com o Sheikh Umar Ayuba, mas às vezes eu escutava as palestras dos dois masheikhs também. Só que ficava mais com o Sheikh Umar Ayuba. O Sheikh Umar Ayuba vivia no meu bairro. No meu bairro, e ele ensinava na mesquita do meu bairro. Tem alguma ligação assim familiar com o Sheikh Umar Ayuba ou apenas só professor-aluno? Anteriormente não havia, senão essa que mencionamos aqui, mas mais tarde ele passou a ser meu cunhado. Mas eu costumei chamar ele do Estado. Do Estado, ok. Dificilmente chamo de cunhado. Quem casou na família de quem? Ou quem entrou na família? Ele é que casou com minha irmã. Com a minha irmã mais velha que eu. Sim. Então o Sheikh na altura não esteve lá para poder isso complicar a ele antes de entrar na família. Para nós aqui queremos assim, aquelas coisas sempre básicas que são normais, né? Antes de alguém casar numa família. Eu estive. Não foi o Sheikh que... Eu estive. Ok. Que negociou o Mahari também. Eu nem me lembro do Mahari. Estive, Sheikh. Ok, está bem. Mas já que isso é mais social, eu acho que não aprofundarmos muito. Não tem problema. O básico já é o que nós queríamos já saber. Me orgulho por ter ele como cunhado e Estado ao mesmo tempo. E é um grande orgulho. O dia que tivermos a oportunidade de conversarmos com o Sheikh Umar Ayuba, também vamos tentar perguntá-lo se ele também se orgulha por ter como... Mas apenas isso, brincadeira, né? Jazakallah khair, Sheikh. Depois daí... Depois... eu ainda tinha aquele sonho de memorizar o Corão. Sim. Queria mesmo memorizar o Corão. Mas ainda ia memorizando uma Ia memorizando. Lembro no Maputo, o pouco tempo que eu fiquei, apesar de não estar no curso, instituição que queria. Sim, no curso de memorização, eu fazia esforço. Eu tinha uma iniciativa própria de memorizar alguns juzes. Consegui memorizar 6 juzes lá com colegas. Mashallah. É verdade. Quando cheguei na Nampula, fazia a revisão daqueles juzes, até que surgiu a ideia de matricular no Musab Ibn Umair. Ok. Então nesse centro de Muxara. Teve ingresso no Musab Ibn Umair aqui em Muxara. Muxara. Muxara, neste caso, na cidade de Pema. Sim. Um dos jovens que me encorajou foi o irmão Abdul Qayyum. O irmão Abdul Qayyum, ele fez memorização no tal centro. Depois eu perguntei-lhe acerca de algumas coisas. Abdul Qayyum é aquele que agora também é engenheiro geólogo? Isso mesmo. Está certo. Sim. E pronto, deixei Nampula estudar. Vim estudar, posso dizer assim, da cidade de Pemba. Eu quero lhe dizer uma coisa. Na província do seu pai. Sim.